muita gente tem o espelho de um pai empreendedor, alguém que já tinha um negócio. E eu não, eu tive dois funcionários públicos, né? E eu olhava para aquilo e falava, não é justo que meu pai e minha mãe demoram 4, 5 anos para receber algum reajuste, sabendo que eles trabalham e se dedicam mais às vezes do que outros, né? Então, desde cedo eu sempre falo assim, não, esse caminho eu quero alguma coisa que eu possa gerir o meu próprio destino. Eu quero ser responsável. Se der errado, eu vou fazer as coisas, se der certo. Hoje em dia o mercado me busca mais do que comprar pela internet. Exato. Mas o que me faz e até a loja, sempre me faz Se alguém não quer que eu cresça, eu posso ser melhor que ela. Se alguém quer que eu cresça, eu não cresça junto. Essa é a política da minha... Sem preguiça. Da minha vida. Dela. Reclamar e não reclamar, eu costumo mesmo tempo, né? E a minha vida não tem tempo para reclamar, tem tempo para fazer. Acabou. Olá, empreendedores! Tudo certo com vocês aí? Mais uma vez nós estamos aqui então no Bodega de Negócio, no podcast, o maior e o melhor da Serra Gaúcha. E hoje nós estamos aqui com um cara fantástico, com um empreendedor, que além de empreendedor, o cara é CEO e hoje nos bastidores aqui nós já sugamos tudo que tinha que sugar e vocês vão se impressionar com as histórias e com as lições de empreendedorismo, com as lições de negócio, com as lições diversas. Hoje, a gente vai ter uma aula de administração de empresas aqui, gestão de pessoas. Então se prepara aí, tá, pessoal? Fica atento aí, vai ter muitas dicas para quem quer gerir uma empresa, quem quer tocar um negócio, criar um negócio de sucesso aí. Fica ligado aí. E nós estamos de mesa cheia hoje, né? Vinícius, professor universitário, ele é o marqueteiro, Tuane, treinadora e Bagatini, e aqui o nosso amigo José Maurício Toledo. É um nome já, José Maurício Toledo. Mas antes, entendeu? A gente vai pedir com todo amor e carinho, o que, Vini? Aquele apoio, né, pessoal? Se inscrever no canal aí, dar aquela moral, né? Compartilhar com os amigos o conteúdo. E a gente faz todo esse conteúdo para vocês, tá, pessoal? Então vamos lá, dar essa força aí, compartilha com o amigo, viu um conteúdo legal, compartilha lá, vamos dar essa força aí pro canal aí. Tanto no YouTube como lá no Instagram, beleza? Porque o propósito do podcast Bodega de Negócio é incentivar e influenciar jovens empreendedores. E quando a gente fala jovens empreendedores, pode ser 30, pode ser 40, pode ter 20, pode ter 50. Não, independente da idade, não importa a idade que você tem. Você precisa ter um sonho e ele pode dar certo. E vocês vão, tenho certeza, que muitos vão se identificar com essa história aqui. Porque ele já falou para nós que não é só com acertos que a gente aprende, né? Pelo contrário. E vamos falar então das boas-vindas aos nossos patrocinadores, né? O nosso podcast Bodega de Negócios, vestido com as malhas Gedon, né? E aí, pessoal, ó. Essa eu gostei, hein? Malha Gedão, grande abraço, seu Domingos, grande abraço, Diogo lá, família, Gedon, Hotel da Londer, nosso grande Hotel da Londer, maior e um dos melhores hotéis aqui da região, seu Tarcísio, um grande abraço aí, sempre seja bem-vindo na nossa casa, Maitê, grande abraço também, Casa de Carne dos Amigos, então aqui a nossa casa de carne, assim, que é sempre... Como é que tá a carne, José? Perfeita. É isso, e é a carne que é boa, não é o churrasqueiro. Niquete, Mercado Niquete, grande amigo Beto, grande abraço, Beto, conte sempre com a gente, com o nosso apoio, e nós também levamos a tua marca sempre para onde o podcast Bodega de Negócio vai. Esse é o nosso objetivo também, levar a marca dos nossos patrocinadores, fortalecer a marca dos nossos patrocinadores, aonde a gente vai. E estamos sempre por aí, né? Elevatos, segurança eletrônica, tudo que tem de melhor em relação à segurança, grandes condomínios, casas de luxo, condomínios de luxo, aqui o nosso amigo Guilherme está, né?
O último episódio foi o dele, confiram lá a história do amigo Guilherme. Autotradição, concessionária Volkswagen, Volks e não se fala mais nisso, né, cara? A melhor equipe de vendas da Serra Gaúcha. E tem novos Novos e seminovos, exatamente, isso aí. Progin Academia, lá onde o Vini malha, né, cara? A Progin não é só uma academia. O cara é tão empreendedor que ele fala assim, ó, academia não é para te malhar. Academia é para te exercer tua disciplina. Empresário tem que ser disciplinado. Né? Faustão é o cara, o Faustão. Pô, cara, o Falcão, né, cara? Ah, como é que compara o Falcão, o cara bombado, o Faustão, É que o Faustão emagreceu. Tá. Ô, Falcão, olha aí, ó. Foi mal. Vamos aparecer um dia aí. Impulso Bento, a melhor metodologia de ensino aqui da Serra Gaúcha. E tem novidades, para quem quer pro litoral, vai abrir uma em Torres agora. Eita, né? Maristela lá, grande abraço. Josimar, que teve aqui também no podcast, vai ser uma das próximas que a gente vai editar. E Castelo e Noiva, quem tá precisando casar aí também, padrinho, aniversário de 15 anos e tal, tem tudo lá, ternos, vestidos, nossa, cada vez que eu vou lá me dá vontade de casar. Tem que achar um encosto agora. Muito bom, então, esses são os nossos patrocinadores master, entendeu? Sejam bem-vindos, obrigado pela parceria. E vamos então agora com a nossa história, né? Essa história que nós estamos ansiosos para saber de onde veio esse cara e como que ele chegou a ser CEO da Vidro Forte Caxias do Sul. Beleza, então? Então, Toledo, né? Vamos chamar de Toledo, né? Que já é íntimo, né, cara? Depois de um suco já é íntimo. De um suco da Cave do Sol, né, cara? Muito bom. Bom, Cave do Sol ali, ó. Fantástico. Vale, hein? Suco de uva integral, branco, 100%, né? Sim. Primeira mão esse suco. Eu não tomei, hoje, não. né? Já tá aprovadíssimo. Então, José, fala pra nós aí, de onde vem o José? O que a família fazia lá, se a família já era do ramo dos negócios, já era empreendedora, e como aconteceu toda essa trajetória até você chegar a CEO de uma empresa conceituada aqui da nossa cidade, da Serra Gaúcha, né? Vamos lá, vamos tentar atender as expectativas, agradecer a presença aí de todos, o convite, as pessoas que conheceram a Tuane, o Agartini, e todos os churrasqueiros que estão aí, que nos receberam super bem, me surpreendi com a receptividade de todos vocês aí. Tentar trazer um pouco da história, né, da minha história, mas confesso que com a introdução que você fez vai ficar difícil de eu atender essas expectativas. Espero que o público aí, que os empreendedores gostem, né? Mas vamos lá, eu sou natural do Paraná, uma cidade que ficou famosa aí pela Brosena, né, que é um Pato Branco, né? Mas ela não é de lá, mas enfim, ficou famosa a cidade. E saí de lá com 17 para 18 anos para fazer faculdade em Joinville, Santa Catarina, fazer engenharia mecânica. Já tinha feito o curso de tecnologia na Federal do Paraná de nível de segundo grau, lá em Pato Branco mesmo. E fui fazer faculdade e trabalhar. Minha família, uma família de professores, minha mãe e meu pai são professores, e, portanto, não são empreendedores. E acho que esse foi um incentivo. Muita gente tem um espelho de um pai empreendedor, alguém que já tinha um negócio. E eu não, eu tive dois funcionários públicos, né? E eu olhava para aquilo e falei, mas não é justo que meu pai e minha mãe demoram 4, 5 anos para receber um reajuste, sabendo que eles trabalham e se dedicam mais às vezes do que outros, né? Então aquela visão lá com 5, 6 anos, eu achava sempre que a meritocracia, que quanto mais a gente fizesse, mais a gente merecia. E não é só a questão financeira, né? É a questão de suprir as nossas necessidades. O que te deixa motivado a acordar todo dia cedo para trabalhar. Então, desde cedo, eu sempre falo assim, não, esse caminho eu não quero. Eu quero uma coisa que eu possa gerir o meu próprio destino. Eu quero ser o responsável. Se der errado, eu vou com ele as consequências. Se der certo. Então, a minha visão sempre foi
Porque eu não tinha muita escolha. Ou seja, ou eu fazia, senão não ia conseguir chegar lá. Uma coisa que eu acho interessante da tua história, porque tu empreende dentro do negócio dos outros e no teu negócio. E aí as pessoas pensam, mas eu não tenho empresa, eu não tenho como empreender. Muito pelo contrário, fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, aí fazendo já engenharia lá em Joinville, comecei, como a faculdade de engenharia era tempo integral, tinha que trabalhar, tinha módulos que era de manhã, tinha módulos que era à tarde, então difícil a questão do horário. Para você trabalhar e pagar uma faculdade não é uma coisa simples também, porque minha família não tinha condição. Fui trabalhar na produção mesmo, trabalhar como operador de produção, soldador, mas com a visão assim, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso ser melhor que alguém para mim conseguir sair da situação da onde eu estava e para onde eu pretendia chegar. Porque o que me inspirava era um executivo de empresa. Então, assistia aqueles pequenos negócios. Lembra? Pequenas empresas, grandes negócios. Assisti muito isso. Ainda tem. Ainda tem. Assisto domingo, hein? Aí eu olhava para aquilo ali e falei, poxa, olha, o cara fez uma franquia, o cara fez isso, o cara fez aquilo. E aquilo me incentivava. O cara começou do nada e chegou em algum lugar. Eu falei, estou começando do nada para chegar em algum lugar. Que idade tu começou a trabalhar e que tu teve essa... Eu comecei a trabalhar com 15 anos, na época por estágio, né, que eu estava fazendo o curso de tecnologia, então eu comecei a fazer estágio, que não tinha nada a ver com eu fazer eletrônica, e o meu primeiro emprego foi trabalhar na Fundação de Saúde, fazia cadastro do exame médico. Trabalho bem burocrático, e eu olhava, não é isso aqui para mim, eu não consigo ficar concentrado, eu quero ver mais coisa, mas foi o meu primeiro emprego e, de novo, essas coisas é o que incentivam a gente a fazer algo melhor. Porque quando a gente faz alguma coisa que nos incomoda, você tem que fazer algo muito rápido, muito melhor para sair daquela coisa que está te incomodando. Então, logo depois, eu fiquei trabalhando uns 2 anos lá, depois trabalhei na Fundação de Saúde, lá também como estágio, e já fui para Joinville, com 17 para 18 anos, fazer faculdade e trabalhar então numa empresa de aramados, na época lá, fabricava escorredor de louça, essas coisas assim, na produção, soldando lá. E 2 anos que eu estava lá já fazendo faculdade de engenharia, houve, por um acaso, um acidente de trabalho lá com o gestor da área e estávamos sem gestor. E nisso passou o dono da empresa lá, falou, dá uma oportunidade aí de a gente conduzir, eu sei isso, eu sei as metas, eu sei programar, eu sei assim, sei assado, estou fazendo engenharia. Eu falei, então tá, até a pessoa voltar, mas você tem que ler esses livros aqui e uma vez por semana nós vamos fazer uma reunião sobre metas. E o primeiro livro que ele me deu, eu nunca esqueço, foi Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia, do Falcone, Vicente Falcone. Excelente livro, até hoje tenho, recomendo, que ali ele divide bem, né? Porque eu preciso medir, eu preciso criar padrão, depois que eu criar padrão, eu crio o plano de ação, depois eu melhoro, então ele dá a regrinha do jogo aí. E ele outros livros, lá, Gerenciamento da Rotina, Gerente Minuto, Peter Drucker, que fez eu ler todos os livros, então foi o meu primeiro tutor. Foi treinado para ser líder, para ter o planejamento estratégico do negócio, a visão vendedora. Então, e aí nunca mais deixei de ser líder. Fui líder do setor, depois virei coordenador do setor e 3 anos depois de gestão, já quase no final da faculdade de engenharia, no último ano já de engenharia, ele mesmo me chamou e falou, meu filho está vindo para cá, nós precisamos achar um outro lugar para você entrar, uma outra empresa, você tem potencial. E aí eu comecei a acreditar que era possível. Falei, poxa, alguém saiu de onde sair, consegui fazer faculdade de engenharia, consegui sair de operador para líder, dá certo, vai funcionar. Então, eu já tinha lá 24 anos, 23, 24 anos, fui trabalhar numa outra empresa que chamava-se Vicqua. Na época nem era Vicqua, era TAC. Era Daniel Alberto Cardoso, que era o fundador. E aí a gente participou da mudança da marca de DAC para Vicqua. Só fazendo uma ressalva aqui, que eu acho que é importante, né? Hoje, no contexto que a gente está, nessa parte, 24 anos, o cara começou a trabalhar ali e tal, se destacou, foi ousado, pediu uma oportunidade, chegou nas cabeças aí, e aí, ligando ao nosso contexto de hoje, qualquer outro mimizento teria, não, mas agora eu perdi a oportunidade pro filho do dono e tal, e aí a vida acabou aqui. Não. O que tu fez daí depois? Não, isso que tu comentou faz muito sentido, porque até dentro da engenharia, todo mundo já trabalhava na área de engenharia, eu era operador de produção, então não tinha poxa, cara, o que você vai fazer?
E eu sempre pensava assim, eu tenho que ser muito bom naquilo que eu pegar para fazer, mesmo que eu não goste de fazer, porque se eu for muito bom, alguém vai me enxergar. Sempre tive isso como princípio. Então eu sabia que eu queria ser um executivo e sabia que eu queria ter a minha autonomia de vida. E aí veio o empreendedor na história. Para mim empreender, eu precisava ter o dinheiro para empreender. Ninguém me conhecia, para não ter um padrinho para me apostar, não tinha uma família para dar dinheiro, então eu precisava ter alguma função que me permitisse reservar um dinheiro para poder empreender. Era essa a minha visão. Muita gente quer ter o dinheiro para comprar o primeiro carro, quer ter o dinheiro para fazer a casa, a viagem, cada um tem um sonho, eu não digo que está errado, mas o meu sonho não era esse. O meu sonho era fazer uma reserva para empreender, para montar um negócio. E aconteceu de entrar então nessa empresa chamada DAC, que virou Vicqua, e 7, 8 meses entrei lá cuidando, responsável da área técnica, né, que estava fazendo engenharia, cuidava da manutenção, cuidava da área de TCP, cuidava da área de qualidade, da área de matrizaria, né, ferramentaria. E o gerente industrial de lá foi convidado para ir para uma empresa chamada Schultz Compressores, uma grande empresa lá na região. Joinville. E também o dono da empresa, vendo já 6 meses ali o trabalho que tinha feito, que é curto espaço de tempo, por isso que eu digo que hoje não precisa muitos anos. Se você for fazer algo diferente, acima da média, 6 meses as pessoas se enxergam. O que eu vejo às vezes, quando as pessoas me chamam às vezes para dar uma palestra e perguntam assim, mas você teve bons gestores, mas você teve oportunidade, alguém te enxergou, como se fosse fruto da sorte. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito o seguinte, você monta o ambiente que você vive e se o teu gestor é ruim, é uma grande oportunidade de você superar ele. E se ele for bom, se una ele. Dos dois lados, você só tem a ganhar. A tua mente é focado no positivo, no resultado, Exato. Na melhoria, e não no problema, na desculpa. Eu vejo muita gente, que o meu chefe não dá oportunidade, que o meu chefe isso, que o meu chefe que eu não sei. Faça melhor que ele, simples. Alguém vai te enxergar. Não existe um empresário que queira perder dinheiro, então faça ele ganhar dinheiro que ele vai te ajudar. Ele vai enxergar rapidinho, Exatamente. Então essa foi a visão. E aí eu já comecei a ter um resultado diferente financeiro, obviamente, não porque eu pedi, sim como consequência, e começou a ter uma reserva de capital para futuramente eu empreender, que a gente vai chegar nessa parte da história. Então, nessa empresa, virei gerente, então, industrial, e ia trabalhar. Como eu falei, o meu projeto não era carro, não era casa, eu ia trabalhar em ônibus para estar junto com todos os funcionários. Então tinha lá, não esqueça as vagas de gerentes da empresa, né? Tinha 400, 370 e tantos funcionários. Tinha a vaga de gerente industrial, gerente comercial, gerente de controladoria, financeiro, 4, 5 vagas ali, a minha estava vaga, porque eu não tinha carro. Eu ia trabalhar junto com os operadores. É isso que eu tinha quantos anos? Tinha 24. 24 anos. 24 para 25 anos, isso aí. Mas tinha a Mercedes do cara, né? Tinha a Mercedes. Olha aí, ó. É o Mercedes, 48 lugares. 48 lugares. De Mercedes junto com os funcionários. E isso eu acho que facilitou muito a minha integração para o sucesso muito cedo, porque o pessoal me aceitou muito fácil porque eu era um deles. Humildade, né? Humildade. Então, o pessoal precisava às 3 da manhã, 5 da manhã, parava a fábrica, rodava 24 horas, eu pegava 2, 3 ônibus, terminais de ônibus para estar lá na empresa, porque na minha cabeça, se eu não fosse melhor, eu jamais ia ter oportunidade. Então eu sempre tive o pensamento, se alguém não quer que eu cresça, eu posso ser melhor que ela. Se alguém quer que eu cresça, vamos crescer junto. Essa é a política da minha, E sem preguiça. da minha vida. Reclamar e não reclamar custa o mesmo tempo, né? E a minha vida eu não tenho tempo para reclamar, eu tenho tempo para fazer. Acabou. E muito foco, sabendo onde tu queria chegar, sempre quis cargos de gestão, de liderança. Exatamente. E até para saber tocar, né? Porque eu sempre quis montar um negócio. E aí o que eu pensava? Como é que uma pessoa que vem lá de Pato Branco, meus pais, funcionários públicos, professores, como é que eu vou vender, como é que compra, como é que forma preço, como é que faz custo, como faz isso? Então, a veia empreendedora existiu sempre em mim, mas eu sabia que eu precisava me capacitar para poder fazer alguma coisa. Não acho que está errado o empreendedor, aquele que vende a casa, vende o carro, bota tudo no negócio. Eu admiro esse cara. Eu acho que esse cara realmente ele tem um veio que todo mundo tem que respeitar. Você colocar em risco o conforto da tua família num único negócio,
ele é de se admirar. Com certeza. O meu veio, foi outro. A partir do momento que eu me senti capacitado em administrar um negócio, foi aonde eu comecei a empreender. Então, depois dessa empresa lá, para reduzir um pouco da história, eu virei diretor em outra empresa, fui para São Paulo, coordenei 3 plantas fabris em São Paulo. Não me senti bem em São Paulo, tive algumas escolhas erradas lá em relação a não medir o risco que eu corria em relação à mudança cultural. Então fui para lá, fui trabalhar numa empresa onde eu geria 7 filhos dos fundadores. Então a minha autonomia era muito baixa e a minha performance que eu estava acostumado era um ritmo muito diferente. Então lá na Vico a gente foi considerada a empresa mais produtiva do ramo plástico do Brasil, comparado com Honda e Toyota. Tive a visita na época da melhor empresa para se trabalhar, da Masa, da Amazônia, que era o seu Ulisses Tapajós, foi lá na nossa planta, ficou 4 dias participando das minhas reuniões junto com a equipe para entender como a gente fazia o negócio, e isso que me proporcionou depois a visibilidade para que outras empresas me chamassem. E quando eu fui para São Paulo, eu estava crente que funcionou aqui, vai funcionar lá. E quando você chega lá e vê uma realidade diferente, aprendi mais uma lição. Dizer, não, peraí, eu preciso ter uma equipe com o mesmo foco, o mesmo engajamento, senão não vai funcionar. Aí fui procurar especialização, gestão de conflitos, gestão de negócios, fiz Fundação Bruno Cabral, que é o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, me qualificar um pouco mais para isso. E aí vim para Caxias. Quando eu vim para Caxias, fui trabalhar primeiro no grupo da Agrária, na empresa da Lavrar, um curto espaço de tempo ali, responsável por toda a parte de operações também dessa empresa, e já empreendi, já fiz o meu primeiro negócio. Então eu tinha a experiência da Víqua, de uma mudança de marca, que era de DAC para Víqua, então o conceito de como criar marca, como pensar no design, na palavra, no que remete, todo aquele conceito de estruturação de uma marca, do que deu certo, que deu errado, eu tinha. Então, gostava muito do ramo de pesca esportiva, montei uma marca de produtos de pesca esportiva, uma loja virtual e uma loja física. Hoje, em produto de pesca, a gente é só pesca, a gente não tem arma, a gente não tem campeonato, e a gente é a maior do Sul. A loja fica em Caxias do Sul. Nosso público, 90% é fora de Caxias do Sul, até porque Caxias do Sul, se eu dependesse deles, aqui chove muito, é muito tempo de frio e é um esporte explorado. Por outro lado, era daqui que eu tinha a minha reserva financeira, então eu não podia sair daqui, largar tudo e voltar para um outro estado, eu tinha que fazer dar certo aqui. Então ali a gente começou a empreender na Suzuki Store, fundamos a marca, patenteamos e tal. Depois, se alguém quiser dar uma olhada lá no Instagram, Suzuki Store, você vai ver que é um conceito bem diferente. Eu sempre brinco, a gente fala, eu tenho uma loja de pesca. O pessoal imagina uma loja, um monte de tralha de pesca, num balcãozinho e alguém ali comprando. A gente tem um conceito de marca muito diferente, a gente tem um local como vocês aqui, a gente pode compartilhar um vinho, uma cerveja, as histórias do pescador. Na experiência do cliente, mais do que na compra, né? Muito mais. Hoje em dia o mercado ele busca mais do que comprar na internet. Exatamente. Mas o que me faz ir até a loja, sempre na casa de... Eu sempre pensava assim, o cliente que vai chegar nessa loja, ele vai ter que ter orgulho de ter consumido o produto lá. Como a gente vai em umas lojas de referência, quem entra numa The North Face, quem entra numa Lacoste, poxa, eu me dei de presente determinadas marcas. Então eu tinha isso na cabeça. E isso aconteceu, graças a Deus deu certo, a empresa tem 9 anos já, tá fundada. Quem toca hoje é minha esposa, porque eu continuo na Vidroforte. Depois que saí da Lavrar, a Vidroforte me chamou para justamente estruturar a empresa, porque ela estava fazendo um momento muito difícil, que era uma RJ, recuperação judicial, para quem não conhece. É um momento que a empresa trava as dívidas, porque as dívidas são maiores do que a lucratividade ou o EBITDA da empresa para saldar as dívidas. Então, nesse momento, existe um aspecto legal aí que é a RJ, a recuperação judicial, e eu entrei nesse momento para profissionalizar e estruturar a parte industrial, parte de custo, controladoria, e assim foi comercial. Então estamos lá há 7 anos. Demorou 2 anos para a gente reverter essa situação. A situação
é bem complexa, né? Porque a partir do momento que você declara RJ, na época a gente tinha 470 funcionários, você tem 470 currículos no mercado procurando emprego. E todo mundo pensa que vai quebrar. Então, perde gente boa. Perde gente boa, perde engajamento, perde propósito. Se você não tem propósito, o empreender é um propósito. O empreendedor nato, ele não está tão preocupado com o dinheiro, ele quer fazer dar certo. O dinheiro vai vir como consequência, ele não era diferente. Então, em alguns momentos, eu via que eu era o único que acreditava na empresa. 7 anos depois, quando está certo, a gente recuperou a capacidade de investimento, estamos comprando máquina, ampliando o parque fabril, aumentamos muito a nossa produtividade. Para ter uma ideia, a gente tinha 470 funcionários, hoje temos 270 funcionários, mas produzimos 30% mais do que produzia lá atrás. Uau, tu pegou aquelas técnicas que tu desenvolveu no passado e implementou. Eu vejo muito, assim, algumas características do que tu está trazendo para nós, que é a visão 360 graus do empreendedor, que é conhecer um pouquinho de cada área, para te ter essa bagagem, para chegar na empresa que está em dificuldade financeira e reestruturar. Exato. E essa habilidade com pessoas também, né? O ponto que eu ia tocar agora, que isso não aconteceu sozinho. Aconteceu porque a gente conseguiu achar mais 4 ou 5 pessoas, não são mais de 4 ou 5, que sonham o mesmo sonho que você. A gente vai tirar essa condição, vai levar nessa condição, custo que custar. A gente vai ser melhor do que qualquer situação que possa surgir. Isso foi o que deu a força motriz para virar o jogo. Então, essa gestão das pessoas, ela passa por transparência, por ser justo, por ser reconhecimento. A gente fala de justo, a gente vem falando nos bastidores, justo não é uma coisa fácil de fazer. Porque ser justo, às vezes, tem que falar para a pessoa que ela precisa escutar, não que ela quer escutar. E isso pode ser um dono, isso pode ser um funcionário. Seja quem for. Seja quem for. A meritocracia. Exatamente. Então, nesse mesmo momento que a Vida Forte começou a andar e começou até dividir uma parte dos resultados com essa equipe de gestão, foi somando aquele meu caixinha, que eu era empreendedorismo, e surgiu mais um negócio. Como eu já estava com a Suzuki estruturada, funcionando, dando certo, as coisas estavam tocando, a gente viu que faltava alguns produtos. Então abrimos uma importadora. Então são agora dois negócios e mais um Exatamente. Empreender dentro do negócio do outro. Isso aí, empreender dentro do negócio do outro. Montamos a Suzuki e montamos uma importadora. E agora, por último, o filho mais novo, montamos uma incorporadora que constrói casas de nível médio, classe B e C, dentro de Gramado e Canela. A gente entendeu que esse nicho do mercado lá tinha muito empreendimento para classe A e B, e para o C e D não tinha muito. Então isso tem um ano que a gente começou a empreender lá, e meu propósito disso aí eram 3 segmentos diferentes. Né? A construção é um negócio mais palpável, com pouco risco, né? É um capital investido sim, mas ele está lá, ele não vai fugir de lá, seja a crise que der. Então é um negócio um pouco mais seguro. Uma importadora não é um risco tão alto, porque a mecânica do negócio, a forma de gerir, não é muito difícil do que já existe do tradicional. Ou seja, eu vou importar, vou colocar um distribuidor, vou colocar o representante comercial e vamos vender. Então ele tem um risco um pouco maior do que a construtora, mas tem uma visão de expansão comercial muito maior do que eu empreender em um só lugar. E um outro com risco um pouco mais alto, que é a Suzuki, que é começar uma marca nova, em um lugar que não é propício para a pesca, com uma identidade visual única, com patente, com produto próprio. Hoje os produtos mais caros da loja são os produtos da marca da Suzuki, e não é porque é mais caro, é porque são os melhores. Ponto. A gente não vai colocar uma marca. Tem várias pessoas hoje que fabricam produtos e chegam lá para nós. Não quer colocar a tua marca? Se não for top, não leva a marca da Suzuki. Eu costumo dizer que a gente agrega valor ao produto com a marca, sim, mas também a gente tem a preocupação de só assinar aquilo que a gente sabe que é prêmio, aquilo que eu consumiria. Então o foco da Suzuki é atender o pescador de alta performance. O cara que está procurando o produto Paraguai, da China, do AliExpress, ele não vai consumir lá. Ele vai consumir como o pessoal que pedala, que entende de bike, os produtos mais premium. Antigamente, bicicleta era 299, 399 usava para trabalhar, né? Era muito pobre. Hoje, a bicicleta 60, 70, 80 mil.
A pesca, o nicho da pesca, que a gente decidiu empreender, foi tendo essa mesma visão. Tu ia para os Estados Unidos, tu vê a Cabela's e a Bass Pro Shopping, em 2009, se fundiram, viraram uma empresa só, e foi a segunda maior movimentação da Bolsa Americana, fundindo uma loja de pesca com a outra. Então eles têm 1,5% do PIB dos Estados Unidos é a pesca. E o Brasil tem muito mais área, muito mais espécie, muito mais possibilidade, não tem uma única loja a nível nacional. Então a gente vê a possibilidade de franquear isso aí na frente. Muito bom, então a gente já Resumindo. a gente já viu aqui o perfil do Toledo, né? Qual que é o perfil dele, porque ele chegou como CEO e como empreendedor, então ele montou o negócio dele e a gente já está imaginando aqui a vara de pesca de R$2.000, qual que é a qualidade do produto dele, né? E o Bodega de Negócio tá pegando o preço, né, cara? Aí, ó. Bicicleta 60 mil, vara de pesca 2.000, uma faca quanto? 2.500, eita, nós. Pessoal, então essa primeira parte aqui, a gente já soube um pouquinho da história, como que foi, filho de professora, entendeu? Começou a trabalhar cedo, um cara focado e negócio, entendeu? O negócio, o mercado, né? O mercado hoje, ele não aceita o profissional mais ou menos, não. Ou tu é bom, ou tu não é bom. Então, essa é a mensagem que nós acabamos a primeira parte do episódio Bodega de Negócios.